Então nós vimos os estados, os destinos que nos esperam necessariamente, com absoluta certeza, e que além de ser absolutamente certos, são definitivos. Nossa morte, que é algo que é uma evidência clara, natural, mas depois os destinos que nos esperam depois, que não são assim, não aparecem assim manifestamente claros, são coisas que transcendem esse mundo, e por isso nós não vemos assim com toda essa clareza. Mas isso não deixa de ser algo certo e definitivo. Fizemos todas essas reflexões durante esses dias, e agora chegamos a um ponto em que devemos considerar nossa conversão. Todos precisam de conversão. Se negarmos esta necessidade, estaremos automaticamente entrando numa vida de tibieza. E como eu expliquei, a tibieza é a vida daquele que ele quer se salvar, sim, mas da maneira menos custosa possível. Então ele faz negócio, ele faz qualquer coisa para tentar conciliar essas duas coisas, ou seja, a satisfação dele e a salvação dele. Então ele convive com o pecado venial, ele pode até cair no pecado mortal, bom, ele quer sair, é verdade, mas ele sai, mas é uma vida em que ele não coloca Deus acima de tudo. Ele quer a satisfação dele, no fundo. Então esse tipo de gente que pode se salvar, é verdade, mas vai ser uma grande misericórdia de Deus. E hoje, especialmente, isso se torna muito mais difícil, porque a ladeira hoje é mais inclinada. Quando o mundo era católico, então uma pessoa dessa tinha mais condições, por exemplo, de encontrar um padre perto de morrer, de ter mais assistência religiosa, mais pregações, mas hoje tudo leva a descer. A ladeira está assim quase. Já é para alpinista, né? Por isso, para evitar essa tentação tão forte da tibieza, é preciso estarmos dispostos a nos converter continuamente, porque a conversão pode ser entendida. Uma conversão, de modo geral, é uma revirada muito grande numa pessoa, de tal modo que se utiliza não somente para a religião, mas se utiliza também para outras coisas. Alguém, por exemplo, que é viciado na cachaça, e ele larga a cachaça. Há casos, inclusive de pessoas não católicas, às vezes, que largam a cachaça. Uma vez o padre se encontrou, estava num táxi com um motorista, né? Pessoa estabelecida, motorista, tudo, e ele disse: olha, padre, eu sou alcoólatra, mas eu não bebo. Era alguém que tinha sido... Eu cheguei a bater na minha mãe. Não sei se era alguém que tinha religião, não sei, mas era alguém que tinha largado a cachaça, que tinha destruído a vida dele. Então ele largou a cachaça, enfrentou a vida e agora estava estabelecido, estava trabalhando, estava com família e tudo. Mas ele chegou a esse nível. Então ele se converteu nesse sentido, no sentido mais amplo da palavra. Se converteu da cachaça, ou da droga, ou da bebida, ou do fumo também. São coisas que exigem uma reviravolta muito grande na pessoa. A pessoa tem que tomar uma decisão e mudar de vida. E há pessoas que mudam mesmo para tais e tais aspectos. Mas a conversão, ela é, sobretudo, acima de tudo, a conversão para Deus. E, portanto, ela se aplica, primeiramente, para a conversão para a religião de Deus, que é a religião católica apostólica romana. E, por isso, há toda uma multidão de convertidos de religiões falsas, ou do ateísmo, ou seja lá o que for, para a religião católica. E o testemunho dessas pessoas tem um valor apologético. Que palavra é essa? Apologética é a defesa da fé católica.
Então há livros que ensinam isso. Há anos atrás, já tem bastante tempo, eu fiz um curso de apologética com alguns fiéis aqui do mosteiro. Demorou um tempão, mas tem umas 20 aulas, sei lá. Eu fiz um curso de apologética, quer dizer, curso de defesa da fé católica. Então, tem um valor muito grande, sobretudo para as pessoas assim, em comum, né? As pessoas comuns, elas se impressionam muito com o relato dos convertidos. Porque às vezes elas veem uma pessoa que era parecida com ela e mudou de vida. Então, se ela mudou, eu não posso também. Gente que saiu de níveis baixos, às vezes. Gente que levou uma vida muito triste. E que levou uma vida... Porque entra duas coisas, a moral e a fé. A moral que impede da pessoa enxergar as coisas, porque ela está apegada às coisas erradas. E então a fé ilumina e ela sai da vida de pecado e sai da vida de descrença. Quando as duas coisas vão juntas, então melhor ainda. É uma conversão mais profunda ainda e que tem mais valor para ensinar a gente, né? E aqui nos nossos ambientes, vocês sabem, a maioria aqui são convertidos, né? Não é gente que saiu de uma vida muito arrumadinha, toda direita, desde pequenininho, né? Alguns mais jovens talvez, mas todos nós viemos de situações diferentes, pelo menos dos ambientes da igreja conciliar, que tão fracos o catolicismo ali, com tantos desvios, com tanta convivência com hereges, etc, etc, aspecto moral também muito relaxado. Então, todos nós viemos desses ambientes, a maioria de nós, penso eu. E por isso somos, em certo modo, convertidos. Mas a conversão se aplica sobretudo para aquele que não era católico e passou a ser católico. Normalmente essa conversão ela ocorre por degraus, não é de uma hora para outra. Mas pode ocorrer de uma hora para outra. O exemplo mais impressionante que nós temos é o de São Paulo. São Paulo era perseguidor da igreja. Quando ia para Damasco para procurar os cristãos, para perseguir, porque ele era judeu observante e os judeus perseguiam os católicos. Então, quando ele foi para Damasco, ele caiu do cavalo e ouviu a voz de Deus, de Nosso Senhor. E então, o que é que dizia? Paulo, por que me persegues? Vejam bem, Paulo perseguia a igreja de Deus. E Nosso Senhor Jesus Cristo diz, por que me persegues? E aí nós temos um fundamento para a doutrina do corpo místico de Jesus Cristo. Né? Nosso Senhor faz um corpo conosco, um corpo místico. Ele é a cabeça e nós os membros. E por isso ele diz, por que me persegues? São Paulo não estava perseguindo Jesus Cristo, que já tinha subido aos céus, mas estava perseguindo a igreja dele. Nosso Senhor toma para ele aquilo. E São Paulo tornou-se então o maior dos apóstolos. De perseguidor passou a ser o maior propagador da religião católica. Uma conversão súbita. Há também a história da conversão, no século XIX, mais próximo de nós, do padre Teodoro Ratisbonne. É uma história célebre. Eu vi a igreja onde ele se converteu, lá em Roma. Ele era um judeu, banqueiro, riquíssimo, e estava para se casar, noivo, e um católico rezou muito por ele, para ele se converter. O conheceu e achou que ele daria um bom católico, uma pessoa de valor, muito reta, e começou a rezar por ele, rezou tanto por ele, pedindo a Nossa Senhora das Graças, né? Aquela ejaculatória Maria concebida sem pecado, né? E esse homem que rezou por ele morreu pouco depois. Parece uma pessoa de idade, né? Então, poucos dias depois, esse banqueiro que estava visitando Roma, passeando lá, entrou na igreja para ver por curiosidade. E quando ele entrou, diante de um dos altares, ele viu a imagem, ele viu Nossa Senhora das Graças, como está na medalha. E então Nossa Senhora disse para ele, ajoelhe-se. E ele não. Ela, ajoelhe-se. Ele se ajoelhou. Quando ele se ajoelhou, ele se converteu imediatamente. E já saiu ali com toda a religião católica na cabeça dele. Impressionante. Aí foi um milagre, não só, foi da cabeça também, iluminou a cabeça dele, porque ele era judeu, não acreditava em nada disso, nem em Jesus Cristo, nada, se converteu ali subitamente, se tornou padre depois.
e trabalhou pela conversão dos judeus. Há conversões assim, também rápidas, como a de Edith Stein. Já ouviram falar? Edith Stein era uma judia também, professora universitária, uma mulher muito intelectual, muito inteligente, embora relativamente não era velha, era nova, mas uma moça muito inteligente e professora universitária, estudava filosofia, isso, aquilo, outro. Então, um dia ela ficou na casa de um casal que era católico. E naquela época, né, não havia esses pendrives, essas coisas, nada. A gente era biblioteca, né? Livro, né? Você queria aprender, era pegar o livro e ficar lá estudando. Então, as famílias tinham grandes bibliotecas para estudar, ensinar os filhos, etc. Então, então apresentaram a ela a biblioteca da família, da casa, tal, que eram também intelectuais, esses católicos. Né? Então, ela, porque eu gostaria de dar uma olhada, sim, claro, ela ficou lá olhando. Aí foi olhando, tirou um livro, assim, sozinha, ela estava lá sozinha, tirou um livro. Aí quando olhou assim, História da Vida, Livro da Vida, de Santa Teresa de Ávila. Era a autobiografia de Santa Teresa de Ávila, um livro muito interessante, que eu li também, de umas 300 páginas, onde Santa Teresa conta a vida dela, as graças que ela recebeu, tudo isso. E ela começou a ler. Começou a ler. Uma intelectual, uma pessoa acostumada a ler tudo, né? E, inclusive, isso é uma coisa que vocês têm que fazer esforço. Pegar o costume de ler. As pessoas não leem mais. Elas veem uma noticiazinha aqui no celular, isso, aquilo, outro, mas ninguém tem de pegar. Estudo em celular, em computador, não dá certo. Para se informar alguma coisa, ajuda. Eu estou aqui com um negócio, então vou olhar um pedaço aqui, tá bom, ajuda. Mas para estudar mesmo, o livro é melhor, certo? Porque retém mais. Pode anotar, tudo, é muito melhor. Para estudar, para fazer um estudo mais aprofundado, melhor é um livro de papel. Né? Então, Santa Teresa, essa moça, Edith Stein, começou a ler o livro de Santa Teresa. Começou a ler. Não parava mais. Ler. Passou a noite toda lendo. A noite toda. Não teve sono não, entendeu? O interesse dela era tão grande que o sono... Quando a pessoa tem interesse, o sono não ataca tanto. O sono ataca todo mundo, é verdade. Mas quando a pessoa tem interesse, o interesse é maior. É o amor. Vence o sono. Ela teve tanto interesse, ela começou a perceber aquilo, o valor daquilo, que ela não dormiu a noite toda. Quando chegou de manhã cedo, ela fechou o livro, terminou o livro. Aqui está a verdade. Saiu, foi para uma livraria católica, comprou os evangelhos e o catecismo. Foi lá para casa, estudou, depois foi para a paróquia, procurou o padre. Padre, eu quero me converter. Não, mas não é assim não, eu quero me batizar. Não, não é assim não, você tem que estudar primeiro, eu já sei, padre. E depois se batizou, se converteu, se tornou carmelita. Né? Foi de conversão em conversão, não parou mais. Ela foi muito consequente, muito correta, não ficou em meio de caminho, aquela coisa, não. Se tornou carmelita e morreu num campo de concentração, durante a guerra. Ela morreu, não sabe direito. Isso foi negócio de gás, mas morreu lá. Então, foi uma pessoa de Deus, que se converteu em uma noite só. Bastou ler a vida de Santa Teresa, ela percebeu aquilo, teve uma graça de Deus muito grande e correspondeu. Mas normalmente, né, as conversões são mais lentas, porque acompanham justamente a miséria do homem. Né? Infelizmente é assim. Né? E nós precisamos, mesmo depois de nos converter para a fé católica, para a moral católica, para uma vida católica, nós precisamos sempre nos renovar, sempre avançar. Aquilo que eu falei a vocês ontem, das 3 vias da vida espiritual, a via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva. Para cada uma dessas vias é preciso uma conversão. Da via purgativa para a via iluminativa, uma conversão. E da vida iluminativa para a via unitiva, outra conversão. Então são conversões. Conversão em que a pessoa sai de uma vida mole, em que de vez em quando ela cai em pecado grave, para uma vida em que ela dificilmente cai em pecado grave, ou mesmo não cai em pecado grave, mas ainda, infelizmente, cai em pecados veniais. Mas já está estabilizada, está avançando, é a via do progresso, é a via iluminativa, é uma conversão. E depois, para uma vida em que a pessoa se une a Nosso Senhor e começa a contemplar as verdades de Deus, a receber graças mais abundantemente, tudo isso passa por purificações, sofrimentos,
que, em geral, na primeira conversão são mais sensíveis, certo? E que para a fase unitiva, a segunda conversão, são mais internos. Santa Teresinha, por exemplo, falei a vocês que Santa Teresinha bastava olhar um pedaço da Sagrada Escritura, já tinha uma contemplação tão grande que ficava imensamente feliz. Pois, no final da vida dela, ela perdeu tudo isso. Entrou numa treva. Até dúvidas de fé assaltavam a santa. Era purificação interior. Para completar, uma tuberculose, que naquela época não tinha cura, que deixou ela um esqueleto, com um buraco aqui na barriga, porque abriu e saiu por aqui. Com dores que ela dizia que parece que ela tinha brasa dentro do peito. Né? E aí? E ainda com tentações contra a fé. Mas foi assim que ela se tornou a maior santa dos tempos modernos, como dizia Pio XI. Pio X, era São Pio X que disse, ó, a maior santa dos tempos modernos. Assim. A purificação. Essa purificação agora mais interna, para a fase unitiva e a união completa com o nosso Senhor. Tudo isso são conversões. No nosso caso, que tentamos aqui nos arrastar, mas que temos que subir sempre, porque se a gente não subir, a gente desce, ninguém fica no meio do caminho. Então, essa conversão é contínua, é necessária. Daí a necessidade dos retiros. Porque nos retiros nós, digamos assim, nos abastecemos, né? É o arsenal para a guerra, para o combate. Nós recebemos aqui coisa boa, porque vocês sabem muito bem, mais do que eu, que quando saírem para lá vão receber coisa ruim, né? Querendo ou não querendo, entra pelos ouvidos, entra pela vista. Na Idade Média, parece que até a propaganda era proibida. Porque se pensava que era uma maneira tanto desonesta, né, de ficar puxando o sujeito para comprar. Até a propaganda era muito regulada ou mesmo proibida. Hoje não só é permitido, mas se permite praticamente qualquer propaganda. Então, o pecado é o instrumento utilizado para atrair as pessoas para comprar. Ai das moças bonitas que vão para o inferno através dessas coisas. Elas são os instrumentos privilegiados para isso. Certo? E por isso, se vocês se casarem algum dia e tiverem filhos, peço ao nosso Senhor para que seus filhos não sejam lá muito bonitos, sobretudo mulheres. Sei que é um tanto antipático, mas repito isso. Porque se for uma filha muito bonita, vai ser um monte de tentações. Para se perder para o mundo vai ser facílimo. Se as feias se perdem, quanto mais as bonitas. Porque são utilizadas pelo mundo como símbolos para perdição, para atração, né? Para atrair. Então, é um mundo que atrai para o pecado. Então, precisamos acumular armas, digamos assim, aumentar o nosso arsenal aqui para nos defender e nos converter sempre. Se vocês se derem conta disso, dessa necessidade de conversão contínua, já será um grande sucesso para esse retiro. Necessidade de, portanto, para aquele que tem que se converter, ele tem que primeiro estar preocupado em não cair e depois fazer continuamente esforços para se aproximar de Deus. Porque a conversão é essa, conversio ad Deum, conversão para Deus. E distanciamento das criaturas, segundo a regra de Santo Inácio de Loyola, né? As criaturas, sobretudo, as criaturas que nos afastam de Deus, nesse sentido. Na medida que elas nos servem para Deus, elas podem ser contempladas e usadas. É muito interessante, por exemplo, contemplar a criação de Deus. Nós temos aqui uma vista tão bonita. A sacada foi feita num lugar muito bonito, né? E podem ver que é algo que deve nos lembrar Deus. A gente tem que enxergar as coisas nesse sentido. Porque tem gente que tem tudo deformado. Se ele vê um lugar bonito, ele já pensa, se tivesse uma praia aqui para isso, aquilo, aquilo outro.
mundano, né? Ele só enxerga dessa maneira. Se ele é avarento, ele olha isso aqui vai valorizar. Se eu comprar um pedaço aqui, vai custar não sei quanto daqui a quantos anos. Ele só pensa nisso, é dinheiro, 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 dessa maneira. Certo? Então, é preciso utilizar as criaturas como degraus para Deus. Nesse sentido, então, podemos utilizar e devemos usar as criaturas. Mas quando elas nos afastam, então, devemos nos afastar delas. E sempre nos voltar para Deus. E então, tendo isso em mente, é importante então tomar resoluções para um retiro. Nossa vida é feita de resoluções. A pessoa resoluta, ela aceita, ela avança. A pessoa irresoluta não vai para lugar nenhum. Ela fica se enganando. O que faz nosso avanço é a resolução. Pessoas que têm resolução, isso eu digo não só na religião, mas em tudo. Há pessoas que não têm nem religião e que avançam na vida materialmente. Por quê? Porque elas têm resolução. Chegou no lugar que quer trabalhar. Vai trabalhando, vai adiante. Tem resolução. Não fica bestando, como diz o povo. Então, isso é muito mais importante na vida espiritual. A resolução. Todos vocês conhecem o livro da imitação de Cristo, né? Então, o que é que diz o livro da imitação de Cristo? A medida do nosso progresso está na força da nossa resolução. Eis aí. Frase lapidar que quem tiver na mente e aplicar vai ter progresso. A medida do nosso progresso é a força da nossa resolução. Quanto mais resolutos, maior é o progresso, quanto maior a decisão. Então, é útil para um retiro que se tome algumas resoluções, ou mesmo uma só. Não adianta multiplicar. Se multiplicar, não consegue fazer nada. É como aquele que quer assoviar e cantar ao mesmo tempo. Não dá. Se ele quer multiplicar as coisas, ou fazer isso, ou fazer aquilo, ele não faz. Tem gente que gosta de fazer um monte de coisa sem importância e não faz o que ele tem que fazer. Então não faz nada, ou não faz grande coisa. Tem gente que toda hora é um trabalhinho aqui, outro ali, outro ali, outro ali, e não trabalha o que ele tem que fazer, o que é mais importante. Nunca vai para frente na vida, mesmo materialmente. Pode notar, tem gente que é assim. Não fica parado, não é que fique parado, não, ele não fica parado, mas ele não faz o que ele tem que fazer. Ele não tem resolução, então ele não avança. Então, aplicando isso para o retiro, é preciso tomar uma ou duas, no máximo 3 resoluções. No máximo. Pode ser até uma só. E pode até repetir uma no retiro e renová-la, contanto que essa seja tomada seriamente. Seriamente. Porque isso será o motor da conversão de vocês. Essa resolução, em geral, ela tem que ter relação com o nosso defeito dominante. Já ouviram falar disso, de defeito dominante? Bem, defeito todo mundo tem, né? Se não tiver, então já estava no céu, né? Mas se não está no céu, então tem defeito. Então a primeira coisa é examinar honestamente nossos defeitos. Garanto que vai achar muito. Mas uma coisa que ajuda, por exemplo, até o padre Jair recomenda, você olhar os defeitos dos seus parentes. Porque a tendência do nosso orgulho é achar, fulano aí, esse meu tio aí, esse não sei quem, não sei o quê, tem tal defeito, mas eu não tenho não. A tendência é essa, eu não tenho esse defeito não. Examine bem, pode ser que você tenha. Os defeitos muitas vezes vêm por via genética. Tem famílias que têm tais qualidades e tais defeitos. Assim como tem família que dá mais para comércio, pode notar, família que dá mais para comércio. Tem outra que dá mais para advogado.
Tem outra que dá mais para engenheiro, matemática, essas coisas, tem mais gente para isso. Certo? De um modo geral. Assim também existem defeitos que estão mais fortes em tal família, outra tal. Então, tem família de gente mais avarenta. Canguinha, como diz o povo. Mão de vaca. Ela é de família. Já a outra é o oposto. Liga para nada. Perdulária, né? Outra é gente muito sensual. Vai muito para bebedeira, farras, coisas assim, né? Tem tendência mais para isso. É uma predominância, é claro. Tem todas as famílias têm esses defeitos, mas tem famílias que concentram mais isso, né? Digamos assim. E assim por diante. Então você examine e fica atenta. Se tem tais e tais defeitos, pode ser que tenha alguma coisa em mim, é bem provável. Eu vou examinar primeiro isso. Certo? Pois bem, vai achar muito defeito, uma selva de defeito. Se não achar, com certeza não examinou direito. Mas é importante notar que no meio dessa selva de defeitos, existe um ou dois, às vezes, que são principais. E quando eu digo principal, não é que seja o pior de todos, não é isso. Mas quer dizer que ele é dominante. Por causa dele, está complicada a sua vida espiritual. É como uma peça num carro, um carro que não está pegando, e você vai examina, abre aquilo, olha. Você pensa que é um problemão, bateu o motor, isso, aquilo. Não, às vezes é uma bobagem. Uma pecinha de nada. Mas aquilo está atrapalhando tudo. Quando mexe naquilo, pronto, o carro pega, não há problema. Então, é mais ou menos isso. O defeito dominante é um problema, ou dois, que leva a atrapalhar todo o nosso caminho espiritual. Nossa alma não anda direito por causa disso. É como uma pedra no sapato. Experimente, pega uma pedra pontiaguda e bote no sapato. É só uma pedra, mas você complica a sua vida toda. Passa o dia todo com o sapato, com a pedra no sapato, para ver como é que você fica. Você não faz nada na vida, é difícil. Só uma pedra, mas atrapalha tudo. Então, o defeito dominante é isso. É algo que atrapalha. E isso, não só ele é dominante, mas muitas vezes ele é escondido. Você não percebe imediatamente. Então, é preciso examinar muito e com o diretor espiritual. Não se dirige a si próprio. Leve em conta, por exemplo, o que seus pais dizem. Quando dizem uma coisa, eles não são infalíveis, mas em geral eles não se enganam não. Porque eles observam você desde o berço, desde pequenininho. E eles fazem comparação com outros da família, tá? Fulano é que nem fulano. Eles fazem comparação. Então é mais provável que eles acertem. Serve essas opiniões. Então, a partir daí, vai se examinar qual é o nosso defeito dominante. E a partir da descoberta desse defeito dominante, a resolução deve estar em relação com isso. Para que se tome uma resolução que seja a mais acertada possível. E então, se nós trabalharmos naquilo, nós concentramos esforços. Ao invés de ficar meio atabalhoado, eu sou cheio de defeito, eu tento fazer isso, aí cai em tal defeito, aí eu tento cortar isso, aí aparece aquilo, aí eu não sei o que eu faço, é porque você está atabalhoado, você não tem método para agir. Você tem que concentrar num ponto ou dois principais. Se você vence esses pontos, então a alma caminhará com mais decisão, com mais acerto. Então, tendo isso em mente, tomem a resolução, vão tomando as resoluções para este retiro, ou repetindo a resolução do retiro anterior, é muito importante. A vontade decidida para combater tal ou tal defeito, tal ou tal dificuldade. Bem, a partir daí, é importante, sobretudo para os mais jovens, as moças que têm menos idade,
de decidir o seu rumo na vida. Porque toda vida espiritual deve ter um ponto de partida real. Isso é muito importante lembrar hoje, em que as pessoas vivem muito na imaginação, porque a imaginação é estimulada por todos os meios. Para que coisa que estimula mais a imaginação do que a imagem? A imaginação é o quê? Imagens interiores. Se você bombardeia com imagens exteriores, a imaginação interior ficará cheia de coisa, sobrecarregada. Eu penso que a geração novinha aí que está nascendo hoje vão virar uns debilóides com o tempo, com esses bichinhos que botam para eles verem desde pequeno e que causam uma espécie de hipnotismo. Você bota na frente de um menino de menos de 1 ano de idade e ele fica assim, não faz mais nada. Quando a gente sabe a vivacidade de uma criança, você bota um troço dele e fica assim. Eu não sei se isso vai fazer bem, eu acredito que não. Há um bombardeio de imagens que deixa a nossa imaginação atrapalhada. Então nós passamos a viver mais na imaginação do que na realidade externa. Mesmo porque essa imaginação se torna muito agradável, com videogames, com isso, com aquilo, a pessoa fica distraindo e perdendo tempo, não faz mais nada. Eu sei de pessoas que passam uma jornada de trabalho no videogame. Bom, aí vai atrapalhando. Daqui a pouco essa pessoa começa a se desesperar, isso, aquilo. Você vê hoje pessoas de 30 anos, não faz nada na vida. Nada. Não desenvolve. Mesmo na vida de trabalho, tudo, mas não desenvolve nada. Porque está daquele jeito. Começou já há bastante tempo com a televisão. Né? Isso já tem bastante tempo, mas pelo menos a televisão era uma coisa num lugar só, né? Era mais difícil. Era mais difícil ter televisão. Só a gente que tinha recurso. Hoje, qualquer Zé Mané tem esses trocinhos aí, tudo ali está ali, tudo. Tudo. Vejam bem que eu não falo nem das coisas, das imoralidades, das coisas perversas que viraram aí uma praga, uma doença. Uma doença. Está levando gente para o inferno aí, não sei como, quantos. Eu falo de coisas que não são nem pecaminosas em si mesmas, mas são tolas, são idiotas, causam dissipação. E as pessoas se enchem com isso. Ora, quando a pessoa dessa se converte e quer caminhar para Deus, qual é o perigo? O perigo é ela pôr esse caminho para Deus dentro de um molde de imaginação. Ele vai criar uma vida espiritual imaginativa. Então, uma das características principais de uma vida deformada, dessa deformação da vida espiritual, é que o ponto de partida dela é um ponto de partida imaginativo, não é real. Nós devemos partir do ponto em que nós estamos. Então, alguém que é casado, pronto, ele é casado. Ah, mas eu tenho tanta dificuldade com meu marido, ou isso, aquilo, outro. Na verdade, eu acho que eu tinha uma vocação de freira, isso, aquilo. Besteira, imaginação tola. Está casada, está com filhos, etc. O que é que você tem que fazer? Ser mãe de família. Você pode ser uma santa com mãe de família. Acabei de citar aqui Santa Ana Maria Taíja. Ela se converteu, quer dizer, passou por uma vida de procurar a Deus de uma maneira muito intensa, quando ela já era casada e com filhos. E com marido difícil, viu? O marido dela não era brincadeira. Era um homem honesto, mas era grosso que só ele. Todas as mulheres se queixam, casadas, se queixam que seus maridos são grosseiros, são meio irritados, quase a maioria se queixa. E aí? Aí é você se santificar com isso. Pronto. Eis aí uma vida espiritual baseada no real, com os pés no chão. Mas se começar a imaginar que, eu não sabia, se eu soubesse seria assim, seria assim, seria assim, você está entrando no caminho de deformação espiritual, através da imaginação. Assim também é a situação, você mora em tal lugar, com tais e tais vizinhos, com tais e tais parentes, com tais e tais dificuldades, com a pobreza, ou com a dificuldade de conseguir chegar à missa verdadeira, ou isso ou aquilo, tudo isso são coisas reais e você vai ter que trabalhar com isso. Então, se você já está constituída num estado de vida,
continue nesse estado. Não adianta, se não houver uma mudança muito fora do comum, né? Normalmente você vai ter que levar aquela vida ali e se santificar naquele estado que Deus a colocou ali. Porém, para os mais novos, as moças, elas têm a oportunidade de escolher. Porque existem... Bom, primeiramente, o que é um estado de vida? Um estado de vida é uma disposição estável de uma vida, certo? Há coisas que a gente faz que tornam a nossa vida estável, numa direção ou em outra. Alguém, por exemplo, que se casa, ele entra no estado de vida. Por quê? Porque ele vai estar casado com a pessoa, vai viver com aquela pessoa provavelmente por muitos e muitos anos, né? Pode acontecer que a pessoa morra pouco tempo depois e aí ela pode se casar de novo ou não se casar. Mas provavelmente ela vai viver muitos e muitos anos com aquela pessoa. Depois, os filhos vão aparecer, então ela vai se formar uma sociedade doméstica, que incluirá obrigações, né? Então, a pessoa que quer se casar, por exemplo, ela tem que pensar muito mais no material. Há pessoas que encaram as coisas, o casamento, às vezes, de uma maneira um tanto, meio, justamente, na imaginação, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas o que é que você tem para se casar? Tem que ter dinheiro, tem que ter emprego, tem que ter casa, tem que ter recurso. Por quê? Porque as crianças vão aparecer e elas vão querer feijão, arroz, pão, e isso não se compra com imaginação, com projetos, se compra com dinheiro. É assim. Então, se quer se casar, se você for religioso, aí bom, é bem melhor, é mais fácil. Você não tem preocupação com filhos, com marido, com esposa, nada disso. É mais fácil. Mas se você entra no caminho do casamento, é assim. Então, quando a pessoa entra num casamento, ela se casa, então ela ingressa no estado de vida. Uma disposição estável. Ela vai decidir a vida dela ali, naquele caminho. Com vantagens e desvantagens. Casou, então, aí você vai conhecer mais a pessoa, com certeza. E eu lhe asseguro que os problemas vão se multiplicar. Na maioria das vezes é assim. Porque mesmo que acerte a pessoa com quem você se casar, o que não é muito seguro, eu lhes asseguro. Mesmo que acerte, depois virão os filhos. Vai acertar com todo mundo? Eu acho que aí é loteria mesmo. Muito difícil. Nesse mundo de hoje. Enfim, é a situação. Você vai ter que assumir esses problemas e enfrentar essa vida de casado. É um estado de vida. Mas depois há outro estado de vida, ou seja, uma disposição estável que a pessoa se coloca, em que ela orienta a sua vida numa direção mais elevada, e que é o estado religioso. O estado religioso é chamado também estado de perfeição. Por que ele é chamado de estado de perfeição? Porque as pessoas que estão naquele estado são perfeitas? Não, nada disso. Infelizmente, seria muito bom que fosse, mas não é assim. Não é porque as pessoas são perfeitas naquele estado, mas porque elas têm os instrumentos para levar uma vida perfeita. Não se esqueça que a obrigação de caminhar para a perfeição da vida espiritual não é só para padres e religiosos e freiras. Não. É para todo mundo. Quando nosso Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito, ele disse para todo mundo, ele não disse para padres religiosos, não, disse para todo mundo. Todo mundo tem a obrigação de caminhar para a perfeição. Caminhar, né? Chegar à perfeição, poucos chegam, né? E por isso o purgatório está aí para isso. Mas todos nós devemos procurar a perfeição. O retiro justamente tem essa finalidade. É o que eu tenho falado, alguma coisa para vocês, né? Para dar ideia a vocês do que é a perfeição, da obrigação que nós temos, com os meios que nós temos, dispomos.
para atender a essa perfeição. Só que o estado de perfeição, que é o estado da vida religiosa, dá instrumentos muito melhores e que são estáveis, colocam a gente numa via mais estável. Se a gente é fiel àquilo ali, a gente caminha mais. Esses meios são, sobretudo, os 3 votos que constituem o estado religioso. O voto de castidade, o voto de pobreza e o voto de obediência. Pelos votos de castidade e pobreza, nós nos distanciamos mais das coisas materiais, que, como sabemos, são os grandes empecilhos para caminhar para Deus. Porque são coisas das quais a gente não pode, em certa medida, a gente não pode se livrar disso. Nós somos seres de carne e osso também. Então nós precisamos de comida, disso, daquilo outro. Então precisamos. Estamos imersos no mundo material que foi criado por Deus e que na medida e que pode nos levar a Deus, é verdade. Mas pode também nos desviar de Deus. E no atual estado da redenção, em que temos todas as feridas do pecado original, essa tentação é muito maior. Então, quando a pessoa entra num caminho, por exemplo, de casamento, ela imerge mais no mundo material, inegavelmente. Não é? Então ela vai estar sempre na companhia de uma pessoa, certo? E vai ter uma vida em comum com essa pessoa, e depois as crianças vão aparecer, vai ter que cuidar dessas crianças, alimentar, tudo isso, cuidar das doenças dela, dos problemas dela, educá-las, etc, etc. Se ocupar continuamente com coisas que exigem dinheiro. Exigem dinheiro. E os bens materiais, como dizia Santo Agostinho, levam mais à guerra, à disputa, enquanto que os bens imateriais não levam a isso. Se eu faço uma conferência para vocês, eu estou distribuindo o quê? Dons imateriais. Alguma coisa que eu estudei e que transmito para vocês. Eu não perco nada, até ganho. Correto? Não perco nada. Mas se eu estivesse aqui com R$1.000 para distribuir aqui, eu ia dar R$50 para cada um, ia sobrar pouquinho para mim. Entende? Não tem jeito. Dinheiro não tem jeito. Aquilo divide e acabou a história. Bem material não tem problema. Saber, a gente pode transferir, um vai ensinar matemática para outro, não tem problema. Ensina, todo mundo aprende e eu até fico sabendo mais. Um pouco, porque eu exercito mais. Certo? Então não tem problema. Mas dinheiro, bem material, aí não tem conversa. E aí, daí a questão da guerra, do problema. Se você quer ganhar R$10.000 por mês, para ter uma vida mais estabilizada, onde é que você vai achar isso? Difícil, né? Você vai ter que fazer um concurso aí, mas quantos passam nesse concurso? De 100 passar um, aí é o problema. Vai ter que estudar, mas o outro também vai estudar. E aí vem a disputa. Então todo mundo disputa para ter isso. E se você conseguir um emprego, pode ter disputa, outro que está querendo passar você para ter um cargo maior, para ganhar mais do que você, e isso, aquilo, ele está querendo também. E como é um mundo de consumo, então todo mundo quer aparecer mais do que o outro, quer ter um carro melhor, quer isso, quer aquilo, quer aquilo. Então isso provoca guerra, disputa. Né? É o que se fala hoje com uma palavra diferente, estresse. Né? O estresse é isso. É a briga, é a disputa. É a vida no mundo, acaba assim. Por quê? Porque você imergiu no mundo material, através, sobretudo, do casamento. Bom, não estou falando aqui de uma vida na graça de Deus, né? Não estou falando da vida dos mundanos perdidos por aí. Estou falando de gente que quer se salvar, que quer levar uma vida correta, né? Então, é procurar se casar. Tá bom, como diz São Paulo, quem casa não peca, mas quem não casa faz melhor. É o que São Paulo diz. Pode ocorrer também, e ocorre frequentemente, que a pessoa não encontra uma pessoa para se casar. Não é nenhuma catástrofe. Não é? As mulheres, sobretudo, elas temem muito isso. Como diz o povo aí, ficar para titia. Não é? Não diz isso? Então, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Pode ocorrer, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças.
certo? Experiência que eu tenho como confessor, como isso, há algum tempo, eu sempre lidando com pessoas, né? Que eu posso dizer isso. Claro que todo mundo tem seus problemas, mas eu nunca precisei buscar ninguém para contar meus problemas, essas coisas, né? Nunca precisei, que eu me lembro, nunca precisei, certo? Claro, todo mundo tem seus problemas. E das pessoas numerosíssimas que vêm a mim para contar os seus problemas, a maioria é gente casada, correto? Os que não se casaram têm problemas também, claro, mas quem se casa tem mais problemas. De um modo geral é assim, pode ocorrer diferente. Alguém que se casou e acertou mais no casamento, pode ocorrer, mas na maioria das vezes é isso. A pessoa fica com a ânsia tão grande de se casar e depois é problema. Vai ter mais problema. De um modo geral é assim. Uma vez fizeram numa escola da tradição, lá na França. Eu estava estudando lá nesse convento que tem uma escola com meninos, tudo tem, acho que tem hoje uns 200 crianças lá, que vão estudando desde pequenininho até a beira da universidade, tudo na tradição. Então, fizeram com os rapazes de uma classe, fizeram uma pesquisa. Qual é a virtude mais necessária para o casamento? Com rapazes que não eram casados, meninos, né? Quase todos responderam: a paciência. Eles viam nas famílias deles, né? Claro. Aí o diretor botou assim: contra fatos não há argumentos. As próprias crianças diziam, e era uma escola da tradição, viu? Gente direita, tudo, né? Casado, religioso, civil, tentando viver uma vida católica, se santificar, um ambiente bem preservado, tudo, mas tinha problema. E me diziam na época, na tradição aqui na França, metade dos casamentos tem problema. Metade. Casamento tudo organizado, direito, rapaz católico, uma moça católica, tudo na missa de sempre, tudo tinha problema. Contra fatos, não há argumentos. Que às vezes ocorre até duas pessoas boas, mas não se entendem, não adianta. Não se entendem. E a vida toda assim, brigando. Então, a pessoa emerge justamente na matéria, nas dificuldades, é o que São Paulo chama tribulações da carne. Tribulações da carne. Pois bem, o estado religioso é como um atalho que você pega, certo? Ao invés de chegar lá na BR, dobrar à direita, ir lá para os 40, subir naquele viaduto, depois voltar para ainda pegar o caminho inverso, né? Para ir para Salvador, aí ele fazia como fazia antes, o pessoal fazia aqui, fazia aí você saía ali na estrada, né? Aí fazia um caminho, o carro passava por cima e pegava, aí vinha a Via Bahia, botava uma barreira, eles derrubavam, botavam, até que cavaram um fosso, aí não conseguiram mais. Mas eles faziam isso. Chamavam de roubadinha, né? O carro pegava, é um atalho. Então a vida religiosa, aí você economiza não sei quantos quilômetros, é muito mais fácil para você pegar a direção de Salvador. Então a vida religiosa é como se fosse isso, um grande atalho, um bendito atalho de Deus, em que você se livra de tudo isso e se põe no caminho direto, buscar a Deus de uma maneira mais direta, até certo ponto mais fácil, certo? E muito mais abençoado. E esse estado religioso é constituído por esses 3 votos: castidade, pobreza e obediência. Castidade e pobreza. Nós nos livramos mais das tentações das coisas materiais, das tribulações da carne, das preocupações com as coisas do mundo, muito mais. E depois, a obediência. A obediência é a mais difícil de todos. É o voto mais difícil de todos. Porque ele vai na vontade da gente. Acompanha a gente a vida toda. Os outros também, mas a obediência é mais forte porque é algo interno, é na vontade. Um religioso caminha vários anos, ele vai, a pobreza e a castidade já não pesam tanto assim. Ele vai, mas a obediência é aquilo que pesa mais. Porque ele tem aquela vontade, tem aquela maneira, ele já tem experiência, isso, aquilo, e aí submeter a um superior é sempre o mais difícil. Mas nos aproxima de Deus, muito mais também. Porque submetendo nossa vontade a alguém indicado
você faz uma grande penitência e se põe nos caminhos da vontade de Deus. Você olhe um livro chamado Martirológio Romano, sobre os santos da igreja, vai contando as histórias dos santos. Você tem no começo muitos santos mártires. Bom, era diferente, a igreja estava começando, era perseguida, então havia muitos mártires. Mas depois desse período, os santos que aparecem, a maioria são religiosos. Dificilmente você vai ver alguém casado. Vai ter gente casada também, mas é menos, bem menos. E religioso, ó, tem demais. Contra fatos não há argumentos. Por quê? Porque ele está com os meios todos ali. Ele não precisa se preocupar com as coisas do mundo tanto. Ele se veste de pouca coisa. Inclusive usa o hábito, né? O hábito é uma coisa que facilita muito. Pode estar com a roupa toda rasgada aqui, não tem problema. Se o hábito está razoável, está bom, não tem problema. Você põe por cima, não tem preocupação. Não precisa de moda, não tem tentação de moda para religioso. É sempre um hábito. E ele se coloca numa comunidade de gente que procura a mesma coisa. E essa comunidade vai viver em lugares, em ambientes que, bom, aí ele vai escolher o que é que atrai mais a ele. Há várias vocações, né? Então, se ele quer cuidar de enfermos, ou cuidar de doentes, ou cuidar de velhinhos, então há ordens que se dedicam a isso. Ou se ele quer mais um ambiente de contemplação, de trabalho, etc., de estudo, vai, aqui, isolado do mundo razoavelmente, né? Muita gente que vem aqui sente paz, isso aqui, porque realmente é um lugar mais, você está distante de uma cidade, sobretudo de uma cidade grande. Então, todas essas condições põem a pessoa num estado em que a perfeição pode ser mais facilmente buscada. E também, os méritos dessa vida são maiores. Isso é muito importante. As pessoas pensam que quanto mais sofre, mais merece. Depende. É verdade que o sofrimento é uma grande bênção na vida de uma pessoa. Mas não é o sofrimento sozinho. Tem que ser o sofrimento unido a Nosso Senhor. O sofrimento oferecido a Nosso Senhor. Ora, o religioso, quando ele se consagra a Deus, ele oferece a vida dele toda a Deus. Há autores espirituais que pensam que quando um religioso faz os votos perpétuos, todos os pecados dele são perdoados. É que nem um novo batismo. Porque ele oferece a vida toda dele a Deus. Então, todos os atos dele são atos consagrados a Deus. Então, alguém do outro lado se casa, bom, aí leva aquela vida difícil, muitas vezes, com muito sofrimento, dificuldade econômica, trabalho com filhos, com isso, com aquilo, e vai levando aquela vida cheia de sofrimentos, preocupações, etc. Sofre muito às vezes. O religioso do outro lado, no mosteiro dele, também sofre. Ninguém escapa de sofrimento. É preciso sofrer para se salvar. Mas digamos que de 1 a 10, o sofrimento desse religioso é 6, digamos. Enquanto que o sofrimento do sujeito que se casou lá é 9. Certo? Então você pode pensar, esse casado aí vai se santificar mais do que o religioso. Não, necessariamente não. Pode até ser, necessariamente não. Por quê? Porque o sofrimento 6 desse religioso foi todo já consagrado a Deus. E o sofrimento do casado aí, é verdade que ele pode oferecer? Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores, esse sofrimento que eu estou passando aqui e tal. Tudo bem, ele está oferecendo. Mas às vezes ele não oferece. Ele esquece, aí ele não consagrou a vida dele a Deus. Então pode ser que desse 9 que ele teve, só 4 aproveite. Entende o que eu quero dizer? Então quando chegar o dia da morte, os dois vão se salvar, tudo bem, mas o religioso vai ter um trono mais alto do que o casado. Embora o casado tenha sofrido mais do que ele. Entende o que eu quero dizer? Mas o religioso consagrou mais a Deus o sofrimento dele. Claro que pode haver também religioso que sofra muito mais do que casado, existe. Santa Teresinha sofreu muito mais. Mas também o mérito que ela teve no céu é um negócio fora do comum. É algo fora do comum. Há religiosos que se tornam salvadores de almas. Santo Afonso Rodrigues, jesuíta do século XVI, me parece, ou XVII. Ele foi irmão leigo, não era padre, e era porteiro de um colégio jesuíta.
Aí ficava ali, abrindo porta, fechando, aquele trabalho bem simples, né? Mas ele fazia tudo isso rezando o rosário e oferecendo a Nosso Senhor. Passou a vida dele toda assim. Quando chegou perto de morrer, no leito de morte, ele viu uma multidão de gente passando. Uma visão, né? Mas quem são esses, Senhor? São as almas que você salvou, 100.000. Tá bom? Então, eis aí uma boa coisa para quem se preocupa com os seus parentes, né? Tanta gente perdida por aí, né? Quem é que não tem gente perdida na sua família? A gente pode contar as pencas hoje, né? Desse mundo perdido de apostasia. Eis aí uma boa sugestão. Um religioso pode salvar muita gente assim. Santa Bernadette Soubirous chega a dizer que parente, ou eu acho que os pais de um religioso que corresponde à sua vocação, não se perde. Eu chego a dizer isso. Os pais de um religioso que corresponde à sua vocação, não se perdem. Nada mal, né? Quem se preocupa com seus pais, isso, aquilo. Enfim, é um caminho muito mais vantajoso. É preciso que entendam isso, sim. Mesmo se os pais não se tornarem religiosos? Não. Nosso Senhor vai arranjar um jeito de salvá-los. É o que Santa Bernadette quer dizer. Certo? Uma pessoa santa pode conseguir coisas impressionantes. Correto? E Nosso Senhor pode dar graças impressionantes. Conhece o caso do cura Das, com a mulher que foi procurá-lo? Conhece esse caso? Repare só o caso. Uma mulher, milhares visitavam o cura Das, que era um padre muito santo do século XIX, na França. Uma senhora foi procurar esse santo, lá em Ars. Era uma multidão de gente, né? Entre essas pessoas havia ela. Então, quando o santo foi passar o padre, havia ela no meio de outros. Então o santo olhou para ela, é seu marido, né? Reze por ele está no purgatório. Aí ela fez assim: não, minha senhora, ele está no purgatório. Está lembrado das flores que ele oferecia a Nossa Senhora? Nosso Senhor o salvou entre o abismo, entre o precipício e a terra o salvou. Aí ela ficou assim, ela entendeu. Sabe o que era? O marido dela era descrente, não tinha religião nenhuma. E se suicidou, se matou, se jogou de um precipício. Aí você imagina, o sujeito sem religião e ainda se mata. Aí esse aí se perdeu. Então ela pensava que estava no inferno o marido dela. Só que o marido dela, ela era devota de Nossa Senhora, fazia o mês de maio, então fazia o mês de maio, com o altarzinho de Nossa Senhora, tudo. E o marido andava assim nos campos, né, e pegava umas flores e levava para o altar de Nossa Senhora. E por isso o Santo Cura Das está lembrado das flores para Nossa Senhora. Nosso Senhor salvou, deu um ato de contrição para ele no espaço que ele estava caindo no precipício. Entendeu? Então isso aí, bom, evidentemente isso aí são graças, bom, especialíssimas, né? Você não vai achar que Nosso Senhor vai fazer isso com todo mundo. Mas eu acho que é mais fácil um religioso conseguir isso do que uma pessoa casada. Entendeu o que eu quero dizer? É isso, eu acho que é a isso que se refere Santa Bernadette Soubirous, na minha opinião. Nosso Senhor pode salvar. Salvar. Há um caso que ocorreu não tem muito tempo. Um padre da fraternidade lá no México estava no ônibus com outro rapaz. O rapaz, o senhor é padre, né? Eu já fui religioso também, católico, tudo, mas hoje eu não sei, eu não acredito nas coisas não, porque meu irmão fez as promessas do Sagrado Coração, as 9 primeiras sextas-feiras, né? E ele se matou, se jogou de um prédio. E ele aí não teve nenhum padre, isso, aquilo, por que isso, aquilo. Aí o padre, seu irmão se matou, foi, tem quanto tempo isso? Tanto tempo, tal. Sabe? Foi aonde, meu filho? Foi em tal lugar. Meu filho, esse rapaz se jogou do prédio, quando ele bateu, ainda estava agonizando, eu estava passando na rua. Eu fui lá e atendi o rapaz. Isso foi agora, não tem muito tempo não, um padre da fraternidade, lá no México. O Nosso Senhor tem seus meios. Tem seus meios. Certo? Então, essas coisas, esses votos constituem o estado religioso.
colocam a pessoa mais no caminho de Deus. É verdade que ela pode relaxar e viver uma vida errada. E se ela cair, a queda é muito maior, viu? É como alguém que vai viajar de carro e outro de avião. A queda de um avião é muito pior. Não escapa ninguém. Certo? O religioso é como quem vai viajar de avião. E o leigo como quem vai viajar de carro. Então, há perigos, há dificuldades, sem dúvida nenhuma. Mas o estado religioso é superior ao estado na vida do mundo. A primeira coisa a entender é essa, porque em geral os religiosos são olhados como pessoas às vezes que, sei lá, não gosta da vida, quer ficar na vida toda escondida, uma coisa assim meio diferente, as pessoas não entendem. E um dos efeitos, que não é coisa recente, é coisa já antiga, é que os pais se opõem à possível vocação dos filhos. Isso é comum. Não entendem. Santo Afonso já dizia que é porque os pais se preocupam muito com o bem material dos filhos. Não se preocupam tanto com o bem espiritual. Tem aquela coisa muito no material, né? Então eles se preocupam muito com isso, que o filho tem que ir para frente, tem que desenvolver, que tem que trabalhar isso. Os bons pais, né? Não são nem pais ruins, mas são pais que estão muito ainda no material, não estão tanto no espiritual, olhando mais elevado. E justamente não entendem a elevação do estado religioso. É preciso ter uma visão muito mais elevada das coisas de Deus, que ajuda a entender justamente esse estado de perfeição, que é o estado religioso. Então, mas é claro que o estado religioso depende de uma vocação. É Nosso Senhor que chama. E não adianta a pessoa se persuadir, eu acho que eu tenho vocação. Isso aqui. Não, a última palavra será dada normalmente pelo diretor espiritual, é quem pode dizer melhor, se a pessoa tem condição ou não tem condição, certo? Mas é o caminho mais elevado. Mas seja qual for o caminho que Nosso Senhor mostre para a vida de cada um, que seja tomado, tudo seja feito por Nosso Senhor. Deus deve ser o motivo de nossas vidas, deve ser que ilumina nossas vidas e por quem nós fazemos tudo. Tudo para a maior glória de Deus. Se tiverem bem em mente isso, avançarão na vida espiritual. Então, aproveitem o que ouviram, que eu busquei em boas fontes, né? Então, sobretudo que anotaram, reflitam, né? E procurem aplicar. Quando o retiro terminar amanhã, não se dissipem muito. Não mudem assim de uma hora para outra. Acabou, estou livre. Não vai ser bom. Claro, acabou o retiro, vai acabar sim, mas que o perfume dessa vida diferente que vocês passaram esses poucos dias continue mais ou menos nos outros dias, para que vocês possam aproveitar o melhor possível. Eu tenho uma pergunta. As pessoas religiosas, quando por algum motivo